E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo nesse domingo, é dia de derby paulista. Pois é, vamos ter aí um Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, mais um clássico no ano. O Corinthians que até agora não conseguiu vencer clássicos em 2026, pois é, o Corinthians não vem se dando bem em clássicos, né? Vamos ver se o Corinthians consegue a primeira vitória em clássicos aí no ano. E vamos lá, né? Vai ser o primeiro jogo do Fernando Diniz como técnico do Corinthians em Itaquera, né? Pois é, ele estreou na Libertadores, mas fora de casa, então vai ser a primeira vez dele na Neoquímica Arena como técnico do Corinthians e logo no clássico contra o maior rival, tá? E é isso, galera. Antes de mais nada, por favor, deixa o like aí no vídeo, me ajudem, por favor, tá bom? Se inscrevam também se você não for inscrito, tá? Mas por favor, deixe o seu like e partiu para o vídeo, vamos lá. Começando com a possível escalação do Corinthians para enfrentar a porcada. E esse aí é o mesmo time que iniciou contra o Platense, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, André Luiz, Rodrigo Garro, Kaique e Yuri Alberto, né? Eu tô imaginando que possivelmente o Fernando Diniz vai repetir, né? Ele vai repetir o time que enfrentou o Platense, né? Bom, se fosse eu, né, eu faria uma alteração. Eu tirava o Breno Bidon e colocava o Matheus Pereira. Essa alteração que eu faria. Porque eu já falei muitas vezes aqui no canal o quanto eu não suporto o Breno Bidon. Eu não suporto esse moleque, né? Eu sei que alguns aí estão na esperança que o Diniz consiga fazer o Breno Bidon jogar bola, porque o Bidon tem potencial e blá 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 blá, mas cara, eu não gosto do Bidon. Sei lá, mano. Eu olho pra esse moleque, eu não consigo gostar dele. É sério, mano. Enfim, eu faria essa alteração, Matheus Pereira no lugar do Breno Bidon. O Kaique, que fez um gol aí na quinta, talvez mereça mais uma oportunidade. Claro, é um clássico, é um outro jogo, é um adversário bem mais difícil, claro. Mas enfim, eu acho que o Kaique merece mais uma chance aí, vamos ver. E é isso, galera, é isso. Eu acho que ele vai repetir a escalação, né? Mas tem que considerar que o Corinthians tá mais cansado, vai entrar pro clássico mais cansado que o Palmeiras. Porque o Palmeiras jogou na quarta, na Libertadores, e o Corinthians na quinta, né? Então o tempo de descanso do Palmeiras é maior, né? Então não sei se o Fernando Diniz pouparia alguém. O Dorival com certeza faria isso. O Dorival mexeria no time. O Diniz, não sei. Mas enfim, é um clássico, né? É difícil escolher alguém para poupar. Mas é isso, né? E se não me engano, nenhum jogador tá suspenso, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Se eu não tô enganado, último jogo, o Matheus Bidu tava suspenso, né? Aí jogou o Angileri contra o Internacional. Aí o Matheus Bidu volta pro time no Brasileirão, né? Mas não tem outro jogador suspenso até onde eu me lembro. Mas enfim, é isso. Agora, vamos com o retrospecto do confronto, né? Só atualizando para vocês o histórico de confrontos. E na história já temos quase 400 jogos entre Corinthians e Palmeiras. Quase 400. E o Palmeiras, infelizmente, tem mais vitórias. 137 contra 133 do Corinthians, tá? Continuando aqui, ó. Corinthians e Palmeiras por estádios. Na Neoquímica Arena já foram 24 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 9
contra 7 do rival, além de 8 empates, né? Engraçado que os palmeirenses, eles comemoram o seguinte: o Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. 7 vitórias. Verdade, beleza. Mas mesmo assim, o Palmeiras tem mais derrotas que vitórias na Neoquímica Arena, né? O Corinthians tem 9 vitórias contra eles lá. Mesmo ele sendo o time que mais venceu o Corinthians em Itaquera, mesmo assim, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians tem mais vitórias no confronto contra o Palmeiras, 9 vitórias contra 7 deles. Esperamos que o Corinthians amplie aí o número de vitórias, que chegue a 10. Esperamos, né? Esperamos. Continuando, Corinthians e Palmeiras por campeonatos, pelo Brasileirão, 72 jogos e o Palmeiras tem mais vitórias, 28 contra 19 do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Palmeiras são eles, Luizinho e Cláudio, 21 gols cada um. Pois é, Luizinho e Cláudio são os maiores artilheiros do Corinthians contra o Palmeiras. Então aí também, Baltazar, 20 gols, Teleco, 15 gols, Marcelinho Carioca, 14, Neco, 12, Servilho, Mirandinha, 10, né? Servilho e Mirandinha, 10 e por aí vai, tá? Continuando, vamos ver aqui os últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras. Nos últimos 4 jogos, são 2 vitórias do Corinthians, uma do Palmeiras e um empate, né? Ano passado o Corinthians, né, se deu muito bem contra a porcada, ganhamos uma final de Paulista deles, eliminamos eles da Copa do Brasil nas oitavas de final, né? Mas esse ano não começou muito bem, perdemos para eles no Paulista de 1-0, mas é isso aí, cara, é isso aí. A última vitória nossa contra o Palmeiras em Itaquera, 1-0, Copa do Brasil do ano passado, gol do Memphis Depay. Pois é, o Memphis marcou o gol na última vitória do Corinthians contra o Palmeiras em Itaquera ano passado, né? E o Memphis não joga, né? Não joga porque o pobrezinho tá machucado, né? Coitado, né? Tá machucado, tá dodói o Memphis. Mano, eu perdi a minha paciência com esse holandês. Eu perdi a minha paciência. Enfim, continuando, vamos ver alguns detalhes do jogo. Eu tô no site da ESPN e tá aqui, né? Vamos começar pela transmissão do jogo, né? Lembrando, Corinthians e Palmeiras nesse domingo às 6h30 da tarde, tá? Então é isso aí, 6h30 é o jogo aí, Corinthians e Palmeiras. Anota aí, 6h30 nesse domingo. Será transmitido pela Record, Cazé TV e Premier, tá? São esses os veículos que vão transmitir o jogo. Record, Cazé TV e Premier. Continuando, as prováveis escalações, tá aqui, né? O Corinthians que tem alguns desfalques, né? O Memphis, o Guinegão, o Caio César, machucados, né? O Charles também machucado. O Choca parece que tem dores no pubis. O Pedro Milans também machucado. E a ESPN tá falando que o Ramalho tá suspenso. Olha aqui, ó. Tá falando aqui André Ramalho suspenso. Essa eu não lembrava. Então, com o Ramalho suspenso, deve jogar mesmo Gabriel Paulista e Gustavo Henrique de titular. E olha que coisa, né? Não tem o Choca, né? Tá com dor no pubis. Ramalho suspenso, né? Então vai ter que pegar alguém da base, né? E era o Iago Machado, né? Da base que tava no banco. Então ele vai ser o zagueiro reserva aí, o Iago Machado, para domingo, sem o Ramalho suspenso e sem o Choca machucado, né? Enfim. Continuando, o Palmeiras, deixa eu ver aqui, parece que o Vitor Roque vai voltar aos relacionados. O John Arias, desfalque, tá? Ele tá suspenso, o Arias, tá? Não joga, o que é bom, né? O John Arias
vem muito bem nos últimos jogos com o Palmeiras. Então, John Arias, suspenso, não joga. Paulinho e Piquerez machucados, né? Tá aqui escrito Paulinho e Piquerez machucados, é isso. A provável escalação, né? A provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Alan, Flaco Lopes e Ramon Sousa. Essa é a provável escalação do Palmeiras. E atenção, né? Se tiver pênalti para o Corinthians, por favor, dessa vez, protejam a marca do pênalti, né? Afastem o senhor Andreas Pereira da marca do pênalti, né? Se tiver um pênalti pro Corinthians, por favor, se atentem a isso, né? Pois é, se atentem a isso. Bom, continuando, arbitragem para Corinthians e Palmeiras. E o árbitro é Flávio Rodrigues de Souza. Uma merda de árbitro, meu Deus do céu, cara. Flávio Rodrigues de Souza, uma merda de árbitro. Assistentes, Alex Ang Ribeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira. E o VAR terá Daniel Nobre Bins. Então tá aí a arbitragem. Flávio Rodrigues de Souza apita. E pra mim é um péssimo árbitro. Pois é. Mas enfim, né? Aliás, parando pra pensar, a maioria dos árbitros do Brasileirão são péssimos, né? É difícil escolher alguém que seja bom árbitro. É incrível, né? Continuando, vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Corinthians, né? O Corinthians que tava sem vencer, né? 9 jogos aí sem vencer. Aí conseguimos uma vitória contra o Platense na quinta pela Libertadores. E aí os jogos que teremos pela frente, né? São 2 jogos seguidos em casa. O Palmeiras agora pelo Brasileiro e o Santa Fé na quarta pela Libertadores. Pois é, na quarta-feira já tem Libertadores de novo, dessa vez em casa contra o Santa Fé. Aí depois são 2 jogos seguidos fora de casa contra Vitória pelo Brasileirão e o Barra de Santa Catarina, pela Copa do Brasil, tá? E aí depois 2 jogos seguidos em casa de novo, contra o Vasco pelo Brasileirão e o Peñarol pela Libertadores. Então é isso, né? São 2 jogos seguidos em casa contra Palmeiras e Santa Fé, 2 jogos seguidos fora de casa contra Vitória e Barra e 2 jogos seguidos em casa contra Vasco e Peñarol, tá? E aí acaba o mês de abril, tá? O Peñarol é o nosso último adversário em abril, tá? É isso. Bom, então é isso, galera. Quantos pontos vocês acham que dá pra conquistar aí nesses jogos? Engraçado, são 6 jogos restantes em abril, né? Em 3 campeonatos diferentes. Pois é, temos 3 jogos pelo Brasileiro, contra Palmeiras, Vitória e Vasco, 2 jogos pela Libertadores, Santa Fé e Peñarol, e um jogo pela Copa do Brasil, o Barra. Então, temos 3 campeonatos diferentes aí em abril, nos jogos restantes aí que temos, né? Curioso, enfim, né? Bom, então é isso, galera. Esses são os próximos jogos do Corinthians aí. Temos 4 jogos em casa e 2 fora ainda esse mês. Bom, é isso. E galera, seguinte, né? Corinthians vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. É clássico, dentro de casa. E, cara, vocês lembram que no último clássico contra o Palmeiras, o Corinthians foi muito bem, jogou muito melhor, perdeu pênalti, perdeu outras chances, aí o Palmeiras, numa bola ali, no rebote do Hugo Souza, tomamos o gol, perdemos de 1-0, mesmo jogando melhor, né? Dá pra esperar uma mesma postura? Não sei, né? Dificilmente, eu acho. Mas é isso, né? Se o Corinthians jogar pior do que foi aquele dia e vencer, pra mim, tá certo. O importante é ganhar, né?
Porque se perder de novo pra porcada, aí os caras disparam na liderança. Meu Deus, cara, aí... Pô, de novo perdendo pra eles em casa. Cara, não dá. Não dá, não dá. Corinthians, cara, é necessário e muito o Corinthians vencer domingo, cara. Nossa, é muito necessário. Daria uma confiança a mais aí pro começo do trabalho do Diniz, né? E daria uma motivação também pra Libertadores, né? Porque o Corinthians começou bem a Libertadores, aí depois do Clássico pega o Santa Fé, aí imagina, ganha do Palmeiras e ganha do Santa Fé. Pô, né? Aí o começo do Diniz seria maravilhoso, né? Então, uma vitória domingo, cara, seria muito importante. É assim, galera, vou falar uma coisa. Eu vou fazer, sim, eu vou fazer uma promessa pra domingo. Sim. Eu nunca faço promessas, mas pra domingo eu vou fazer, tá? Seguinte, se o Corinthians ganhar domingo, eu faço vídeo de pós-jogo, né? E faz um tempo que eu não gravo pós-jogo, né? Então, se o Corinthians ganhar, eu faço vídeo de pós-jogo, porém, sem o boné. Pois é, sem o boné. Eu faço um vídeo inteiro com vocês apreciando a minha calvície. A minha careca horrorosa. Pois é. Então, tá feita a promessa para domingo. Se o Corinthians ganhar, eu faço o vídeo de pós-jogo sem o boné e vocês contemplando a minha calvície, a minha careca. Pois é, e vocês terão um vídeo inteiro para rir da minha cara. Pois é, mano, pois é. Eu prefiro muito que vocês deem risada da minha careca e o Corinthians ganhe domingo, cara. Dane-se. Então é isso aí, tá feita a promessa. Ganhando vídeo de pós-jogo, sem o boné e a minha careca à mostra. E é isso aí, mano. É promessa. Se ganhar, eu vou cumprir, beleza? É isso. Bom, vamos para palpites. Cara, 1 a 0, mano. 1 a 0 Corinthians, gol do Yuri Alberto e vamos lá, mano. Vamos lá pra cima da porcada, ganhar deles em casa. O Corinthians já faz uns 2 meses que não ganha em casa. A última vitória em casa, se não me engano, contra o Bragantino, 2 a 0 pelo Brasileiro. E já faz 2 meses. Pois é, então tá na hora do Corinthians voltar a vencer em casa, né? Pelo amor de Deus. Então é isso aí. Esse é meu palpite, então comentem aí o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 para o Corinthians, gol do Yuri Alberto e vamos lá pra cima da porcada, beleza? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!